Amém? Nossa mensagem de Natal, mais uma vez, Feliz Natal. Natal é alegria. Amém? Alegria porque o Salvador veio. E hoje a nossa mensagem é Emmanuel, Deus conosco. É uma mensagem de esperança, uma mensagem sobre a graça, sobre o pertencimento. Deus conosco, a presença de Deus conosco. É um presente para nós a presença de Deus conosco, com nós. Amém? E essa mensagem que nós vamos falar, que fala duas vezes sobre a vinda do Messias, sobre Emmanuel, que significa Deus conosco, é quando Deus vai revelar sua graça, seu amor sobre um povo idólatra, sobre um povo que se afasta do Deus Criador, sobre um povo que é egocêntrico. A graça do Deus é conosco é sobre um povo egocêntrico, que pensa em si, que ora por si, que deseja ser independente, sobre um povo que busca autossuficiência. Eu sou suficiente, eu sei o que é melhor para mim, eu busco o que é melhor para mim. É sobre essa graça do Emmanuel. Emmanuel é sobre isso, o Deus conosco sobre os pecadores. E pecadores, quando a gente pensa sobre pecadores, é isso, gente. É sobre eu querer fazer o que eu querer. Eu faço o que eu querer. Eu faço o que eu acho que é bom para mim, e aquilo que me é confortável, e aquilo que me dá prazer. Isso é pecado. Independência de Deus. E justamente quando você pensa sobre a palavra Emmanuel, que virá sobre nós, viria sobre nós, como nós vamos falar em Isaías, o Deus conosco, é totalmente oposto, né? Totalmente antagônico de você falar Deus conosco se eu quero ser independente dele. Então eu queria que hoje você refletisse sobre isso, sobre o que é o Deus Emmanuel conosco. Quando a gente fala, Deus conosco, uau! Primeiro a gente fala Deus comigo, mas na verdade Deus conosco. E aí quando a gente fala Deus comigo, Deus conosco, a gente precisa prestar atenção que a gente não pode ser autossuficiente e independente dele. Porque é uma promessa de pertencimento. Pertencemos a um Deus que veio para ser conosco, presente. Ok? Então, vamos à palavra em Isaías 7, a partir do verso 10. Depois o Senhor enviou esta mensagem ao rei Acás: peça ao Senhor seu Deus um sinal de confirmação. Pode ser algo difícil, alto como os céus e profundo como o lugar dos mortos. O rei Acás, porém, respondeu: não porei o Senhor à prova. Observe aqui o que o rei está dizendo. Não porei o Senhor à prova deste modo. Ele estava justificando, na verdade, de que ele não precisava de um sinal de Deus, porque ele se sentia rei e era rei. Mas pior é o sentimento do orgulho, da posição, né, que ele tinha, e ele dá uma justificativa assim: não
vou pôr o Senhor à prova. Não vou incomodar a Deus. Já viu gente que faz assim? Não vou incomodar a Deus. Imagina, Deus tem tanta gente para cuidar. Não vou pôr o Senhor à prova. Não vou incomodar. Eu sou rei. Então o profeta disse: ouçam bem, descendentes de Davi. Não basta esgotarem a paciência das pessoas, agora também querem esgotar a paciência de meu Deus. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Quando essa criança tiver a idade suficiente para escolher o bem e rejeitar o mal, comerá a coalhada e mel. Até aqui. Deus dá um sinal. Jesus é o sinal. Deus sempre se revela a nós. O Pai está sinalizando o Filho. Deus não precisa de autorização de reis. Deus não precisa se inclinar a reis. Ao contrário, os reis se inclinam a Deus. Deus faz com que o coração de um rei se incline à vontade dele. Então Deus não precisa de circunstâncias nenhuma para dar o sinal. Mas Ele queria uma cumplicidade do rei, uma concordância do rei. Ele manda Isaías dizer: olha, Deus vai dar um sinal. E o rei Acas diz: não preciso disso. O contexto aqui, queridos, é temeroso, porque o reino do norte, por que Isaías fala descendentes de Davi, o reino do sul? O rei Acas estava reinando sobre o reino do sul, Judá, descendentes de Davi. O reino do norte, Israel, todas as outras tribos unidas no reino do norte, estavam contra o rei Acas. Eles estavam com ameaça de invasão, não somente de Israel, mas da Síria. E o rei Acas estava ali, tranquilo, na sua potencialidade, nas suas circunstâncias, naquilo que ele se achava autossuficiente, no seu poder. E era totalmente o contrário. Deus estava dizendo: olha, vocês estão sendo ameaçados, e eu tenho graça para vocês. Eu vou dar um sinal de que eu sou por vocês. Eu vou livrar vocês disso. E essa graça, esse amor, essa misericórdia, o rei simplesmente não precisa. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente vê pessoas que dizem: não precisa. E as pessoas estão em situações de calamidade, em situações de perigo. Mesmo assim, as pessoas rejeitam a Deus, rejeitam a Jesus, rejeitam ajuda. As pessoas são tão orgulhosas, tão autossuficientes, que rejeitam ajuda. Quando você fala assim: você precisa de alguma ajuda? Você precisa de algo que eu possa te ajudar? Não, obrigado, não preciso de nada. E a pessoa às vezes passa como se fosse assim, piedosa consigo mesma: não, eu não preciso, eu vou ficar bem aqui. Quando que a pessoa humildemente deveria buscar ajuda? Porque não é humilhante. Infelizmente a sociedade pensa que é humilhante pedir ajuda. Ao contrário, o nosso Deus está dizendo: olha, eu fiz uma família, eu fiz um pouco para um ajudar o outro amar o outro. E isso é maravilhoso. Isso não precisa ser humilde desse jeito, porque a humildade vem do Senhor, que nos ensinou a ser humilde para receber. E quantas vezes a gente rejeita ajuda, seja como for ajuda, material ou emocional ou de oração. Mas eu conheço pessoas que rejeitam a minha oração. Não precisa, pastor, eu estou muito bem. Você fala: por que eu vou aí orar por você? Não precisa. Precisa sim. Deus está dando um sinal. Eu sou um sinal. Eu sou aquele graciosamente que te amou. Eu tenho a graça, eu tenho a ajuda, eu tenho o amor sobre você. E eu envio ajuda. E Ele é o resgatador. Ele é o restaurador de todas as coisas. E Ele está mostrando algo sobre a virgem, né? A virgem dará à luz. Olha que sinal.
sinal. Humanamente é impossível uma virgem dar luz. A ciência diria, não existe isso. Mas hoje a ciência é tão maravilhosa que os incrédulos ficam muito bravos, porque é comprovado que a virgem deu a luz. É comprovado o Deus Emanuel, é comprovado o Deus gracioso e poderoso, muito além de poderes físicos, materiais, que a olhos nus nós vemos. Então esse Deus é aquele que viria para dividir as eras. Deus conosco. Nasceria de uma virgem, restauraria todas as coisas. Antes de Cristo, depois de Cristo, é um fato. E por isso que eu digo que os incrédulos ficam muito bravos. Outro dia nós passamos uma discussão sobre Natal. Não foi o dia que Jesus nasceu, mas não importa o dia que Jesus nasceu. Ele nasceu da Virgem. Há um registro, é fato, ele existiu, andou entre nós, morreu e ressuscitou. É um fato, é uma história com H, é verídico, é um homem e Deus ao mesmo tempo. Esvaziou-se da sua glória, veio como homem, encarnou como homem. É o Verbo que se fez carne, é o Verbo que fez milagres, é o Verbo que mudou as eras, que mudou tudo, toda a concepção de amor, de restauração, de perdão, de vida em família. O Deus conosco, o Deus conosco que representa a nação. Ele criou um povo, ele criou uma nação. Ele disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Família, ele não disse todas as pessoas da terra, ele disse família, porque o nosso Deus é um Deus de comunidade. Emanuel, Deus conosco, é um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus de comunidade, portanto ele ama a comunidade, ele ama a família. Natal representa Emanuel, Deus conosco, família, família de Cristo. Nós aqui, a família de sangue, como nós somos benditos, porque fomos escolhidos, porque fomos amados pelo Pai, de tal forma que ele deu seu único Filho, para que todo que nele crer tenha vida eterna, esteja com ele, pertença a ele. Há uma escolha, aceitar esse chamado do Senhor. Há uma escolha sobre mim e sobre você, há um pertencimento sobre esta família, sobre esta nação, sobre este povo, reis, sacerdotes, nação santa, embaixadores em Cristo. Eu e você, há um pertencimento. Nunca se esqueça disso. E todas as promessas que foram feitas para todo o povo de Deus, para Moisés, Abraão, dos patriarcas, Isaac, Jacó, Moisés, todas foram cumpridas sobre a nação. Somos um povo e temos uma terra prometida. Amém? Isso é confirmado sobre a Virgem muito claramente em Gênesis 3,15. E eu amo esse versículo porque é a razão da nossa vida. Eu espero que você nunca se esqueça disso, da importância de que você anda e pertence à nação do reino de Deus. Olha só o que Deus fala. Deus fala para Adão e para Eva. Ele diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher. Deus está falando para a serpente, ok? Entre ti e a mulher, e entre tua descendência. Em algumas traduções diz semente, porque é o que você vai gerar, mulher. Então, entre a tua descendência, porque diz descendência, porque você vai gerar, e não vai gerar só para esta geração, você vai gerar para todo o sempre. Então eu vou pôr inimizade entre ti, serpente, e a mulher, e entre a tua descendência
descendência da serpente e a descendência dela. Descendência da serpente, ou semente da serpente, significa que muitos serão filhos da serpente. Que muitos vão escolher seguir a serpente e vão rejeitar o Deus de Eva, a semente de Eva. Entre principados e potestades, também tem os humanos que vão escolher seguir a serpente. Conseguem entender? Por isso que é uma escolha quando Deus fala que Deus amou o mundo, que o Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer para todo que nele crê. Há uma opção, há uma escolha. O Senhor deu para toda a humanidade o seu Filho, porém aquele que crer é aquele que terá a vida eterna. Porque veja só por que Deus deu para a humanidade. Gênesis 3:20, um pouquinho mais para frente, os versículos, no mesmo capítulo, diz assim: o homem, Adão, deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Hoje a ciência comprova a mitocôndria Eva. Já ouviu falar? No nosso DNA, de todo o ser humano, doutora, a mitocôndria que se chama Eva, porque todos comprovadamente, todo ser humano, viemos de uma só mulher e de um só homem, há 3.500 anos atrás. E os incrédulos piram. A incredulidade pira. Mas nós não precisamos dessa comprovação, porque nós cremos. Glória a Deus. Amém. Mas a ciência está aí, ela tem se multiplicado e tem nos comprovado o Deus conosco que veio de uma virgem. Glória a Deus. E por que fala descendência? Eu acho muito lindo sobre isso. A descendência da mulher, a descendência da serpente. Porque nós vamos passar, mas Jesus nunca vai passar. Ele é eterno. Mesmo Deus de ontem, hoje e sempre. É um Deus que jamais nos abandonará também, porque Ele se preocupa com a nossa descendência. Um Deus autoexistente, que apesar de nós não estarmos aqui, a nossa posteridade vai continuar. A nossa descendência Ele vai cuidar. Por isso que Ele pôs a marca, o registro dele na mitocôndria Eva. Eu tenho o registro da minha vida em vocês, que vocês são meus filhos amados. Vocês pertencem a mim. Uau! E aquilo que você gerar, eu me preocupo em dar prosperidade, seguimento naquilo que você vai gerar hoje aqui. Muitas vezes nós nos preocupamos com a família, e Natal é isso. Natal é isso. O povo, nós vamos passar. Talvez eu não esteja aqui um dia, mas todos nós vamos continuar. Nós não somos insubstituíveis, porque Deus sempre faz com que a sua obra permaneça, continue, frutifique, multiplique, e tudo vai acontecer segundo a ordem, segundo os planos dele, segundo as promessas dele, da multiplicação na terra dos seus filhos. Natal é isso, a diferença. Natal é a mesa. Lembra da mesa? Natal é mesa. Nós vamos para nossas famílias daqui a pouco. Nós estamos com famílias em Cristo, mas nós vamos para a nossa família de sangue, e que nem sempre todos são amados, todos são aceitos. Como eu disse, na mesa tem Pedrão, na mesa tinha Judas, na mesa tinha João, na mesa tinha Tiago. Todas as diferenças estão entre nós, e isso é a maravilha de Deus, a multiforme sabedoria do Senhor expressa em nós. Queridos, todos temos defeitos,
falhas, mas também todos têm algo bom. E a nossa parte de vivermos o Deus conosco, não só comigo, é nós tirarmos o melhor do próximo. Como que eu tiro o melhor do próximo? Amando. Não importa se ele é mau para mim, importa que eu sou bom para ele. Não importa o que o outro falou de mim, fofocou de mim, importa que eu vou amar com atitude, porque eu pertenço a um Deus de amor, de graça, de restauração, de restituição, de renovo. E a partir do momento que eu começo a amar alguém que não me ama, aumentou brasas sobre o outro, e o outro não aguenta, o outro desfalece, porque o amor de Deus é que constrange. E o outro só vai perceber o amor de Jesus e vai ser constrangido pelo amor de Jesus a partir do momento que eu amar. Amém? Agora veja, esse Emanuel que viria, como diz a promessa do Senhor em Gênesis 3, que então a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e a serpente feriria o calcanhar. Amém? Jesus pisou na cabeça. A cabeça é a autoridade, ou seja, a serpente perdeu toda a autoridade com Jesus. Por isso foi nos dado toda a autoridade sobre os céus e terra. Por isso que nós temos autoridade sobre a terra, onde nós pisamos, nós somos embaixadores. Nós temos autoridade para ligar a terra e o céu na palavra de Deus. Nós temos autoridade porque mesmo que a serpente ainda nos fira no calcanhar, são apenas tribulações passageiras, porque a serpente já foi derrotada na autoridade dela. Porque o homem vai continuar ereto, você vai continuar ereto, apesar dela te ferir o calcanhar, você vai continuar marchando, você vai continuar caminhando, e você não vai perder a sua posição em Cristo e pertencimento. Consegue entender isso, a importância de Gênesis 3, de toda essa promessa do início? Deus já disse: eu vou dar meu filho, e vocês vão ter autoridade, porque ele vai morrer, ele vai acabar. Uma serpente que vai rastejar, ela rasteja e come pó. Mas você anda ereto, com os olhos firmes no autor e consumador da nossa fé. Amém? Então isso é muito importante que você entenda sobre essa promessa, sobre a virgem que viria e o que é esse Deus conosco, família, e não um Deus somente comigo. Deus é comigo, Deus é com você, Deus é com você. Mas o plano dele é muito maior para que você se relacione, que é um Deus de relacionamento. E esse Deus de relacionamento vai nos exigir a essa humildade. Senhor, eu preciso do teu sinal. Você está passando dificuldade financeira? Senhor, tu és o meu sinal. A nossa nação está com problemas, ok? Financeiros, ou não? Temos aí um dólar maravilhoso. Jesus é o sinal que ele, independentemente das circunstâncias, inclina o coração do rei para onde ele quer. Nós temos um sistema de saúde deficiente e temos muita enfermidade, toda a nossa nação, não é verdade? Mas Jesus é o sinal de que ele pode mudar isso. Nós temos aí um crime organizado na nossa nação, organizado sobre violência muito grande, drogas, destruição de família, não é verdade? Jesus é o sinal de que ele pode mudar tudo. Nós não vamos ser como Acaz, simplesmente dizer: não quero seu sinal, Senhor, eu quero um sinal.
Nós temos um grande problema de violência contra a mulher, contra as crianças. Não é verdade? Jesus é o sinal de que Ele pode mudar tudo. Então o que isso quer dizer, que eu estou querendo dizer para você? Porque Ele é Deus conosco. E quando você simplesmente só ora pelo Deus contigo, consigo, nós não estamos exercendo o que Ele quer. Peça um sinal. Como a casa estava numa situação, um conflito terrível, à mercê de invasores, Deus está dizendo: eu não vou deixar esse exército violento vindo do norte, a Síria, te derrotar. Olha o poder de Deus contra todo um exército enorme vindo sobre Judá, pequenininha. O Acaz rejeita o sinal, diz: não preciso, porque eu sou rei, eu sou poderoso. Deus nos falou assim: olha, você pode pedir algo que seja muito alto quanto os céus, é muito profundo onde que os mortos estão. Peça um sinal. Acaz rejeita. E nós, como unidade, como família, como povo de Deus, nos intimidamos e não queremos orar pela nação, pela situação do crime organizado, pela situação das finanças, pela situação da corrupção, pela situação da violência. Não simplesmente nos reunimos para orar por Deus comigo. Quando eu vejo o Natal sobre a minha família, eu só oro para mim, para eu ganhar meus presentes. Quando eu vejo 20, 25 chegando, eu oro somente para mim, para eu ter o meu trabalho, para eu ter portas abertas, para eu ter as finanças, para eu ter isso, para eu ter aquilo. E a família que serão benditas, e a semente que está sobre mim, está sobre você, a sua descendência. Você, querido, eu tenho certeza que é fruto de oração de alguém da sua família. Como a filha tem a mãe cristã, não sei se tem avó, se não tem, mas alguém orou por você na sua família, e você está sendo abençoado porque alguém botou o joelho no chão e colocou oração, não por si, não pelo Deus comigo, mas pelo Deus conosco. E nós nos preocupamos só com o nosso mundo pequeno. A nossa cosmovisão está muito pequena. Nós temos autoridade para pisar na cabeça da serpente e orar pela nação, orar pelo povo, orar pela nação santa que Deus nos deu pertencimento a isso. E nós temos autoridade para isso. Não pense que você é pequeno, porque Deus está querendo dar um sinal. O Senhor está querendo dar uma ajuda e você diz: não preciso, não vou com esse negócio de oração. Não, isso vai lá para Brasília, aí, Lígia, você vai enfrentar principados e potestades. Vou, mas eu vou com o general Rei dos Reis, que ele vai à frente. Ele vai à frente. Porque eu não me importo com o que está acontecendo comigo hoje, eu me importo com o que vai acontecer com a minha família amanhã. Porque embora eu tenha tribulação no calcanhar hoje, como vocês viram no meu carro, o acidente que eu tive, não tem problema. Porque o que a gente vai receber de bênção é tão maior, sobre salvação de vidas, sobre restituição de vidas, sobre restauração de casamentos, sobre restauração de vidas, é tão maior, que o que houve ali no carro foi tão pequeno. E outra, se você vai na luta, umas coisinhas vai pegar, né? Umas lasquinhas vai pegar. Mas é bom, não é? Quando você vai para a luta, você pode levar uns empurrão, como é que chama? Uma rasteira, mas você sai mais que vencedor. Não é maravilhoso? Então, queridos, esse é o Natal. E eu queria que você entendesse a importância de você entrar em 2025 com esse sentimento de Deus conosco. O que você está fazendo pela nação santa que você pertence? O que você está fazendo para interceder? Como o irmão falou, que ele deu tempo, né? Eu já fiz uma vez um jejum desse também. Dá um tempo para você abençoar alguém. Dá um tempo para você ser bênção para alguém, para orar por alguém, para orar por uma causa, orar pelas drogas,
não só a nível de Brasil, mas cidade de Ilhabela, aonde Deus te colocou, aonde Deus te enraizou. O que você está fazendo pela cidade? O que você está orando? O que você está se reunindo? O que você está pregando com as suas atitudes? Porque mais valem as atitudes, não é verdade? Palavras podem sair ao vento, mas as atitudes de amor ficam marcadas. A pessoa que apanha sempre lembra, né? Que apanhou. Aquele que bateu nem lembra. E aquela pessoa que é amada, que é abraçada, que recebe uma oração, essa jamais esquece também. Portanto, todas as nossas atitudes têm um reflexo sobre alguém. Todas as nossas atitudes promovem um impacto em alguém, ou um amor, ou a violência. E rejeitar ajuda alguém é uma violência que nós fazemos ao próximo. Consegue entender isso, gente? E o que nós estamos fazendo por aqueles com quem nós convivemos, na nossa família? Estamos orando? Muitas vezes nós não podemos chegar perto, mas você pode orar. Você pode entrar no seu quarto e orar por alguém que não gosta de você na família, por alguém que te traiu, por alguém que te roubou, por alguém que falou mal de você, por alguém que fofocou sobre você, por alguém que desdenhou a sua capacidade, te desvalorizou na capacidade. Você pode orar porque nós somos uma família. E o que é família? O que é família para você? É isso que eu queria perguntar. Família é onde a gente exerce perdão. Porque ele morreu, por quê? Pelo perdão dos nossos pecados, do nosso egoísmo, da nossa individualidade, da nossa autossuficiência, da nossa independência. E aí ele foi lá e morreu para perdoar nossos pecados e para formar uma família. Então, família é sobre perdão. O Deus é conosco, Emmanuel, o Pai é nosso. Perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos. Todos aqueles que nos fizeram mal. Amém? E aí eu quero ler o último texto que eu amo muito, que está em Lucas, quando eu já li inicialmente aqui na oração, e nós lemos o Isaías 9, mas eu queria ler um texto que Zacarias está falando. Antes disso, só deixa eu terminar. Mateus 1:18. Mateus 1:18 diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, tentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Então está sendo confirmado em Mateus a profecia de Isaías, ok? Isaías 7. Então, maravilhosamente, esse Deus conosco.
E aí então nós vamos mais para frente, em Lucas 1, que Zacarias, o anjo disse para ele que ele seria pai, ele duvidou, ele ficou mudo durante a gestação de Isabel, e depois ele voltou a falar, ele disse: o nome do meu filho vai ser João. E aí ele diz assim, no verso 68, veja que bonito o que ele diz sobre Jesus. Ele diz assim: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Lucas 1, 68. Olha que incrível, ele diz: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Tudo confirma a profecia de Isaías. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, descendente de Davi, da tribo de Judá. Quando Isaías estava falando com a casca, ele disse: ei, descendente de Davi, prestem atenção. E ele disse assim no verso 70: como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, e para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Ou seja, Jesus, ele manifesta misericórdia sobre a sua descendência, por causa da sua vida, por causa das suas orações, por causa do seu posicionamento. Há uma promessa sobre a sua descendência, sobre seus filhos, sobre seus netos, bisnetos. E ele diz: lembrar-se da sua santa aliança, do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo. O que está falando sobre João Batista aqui? Porque has de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos olhos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Amém. Queridos, ninguém merecia, mas ele veio. Eu e você não merecemos, mas ele morreu por nós. Amém. Se olharmos para o outro, não vamos a lugar nenhum, mas se olharmos para ele, nós vamos avançar muito. Lembre-se da ceia, lembre-se da mesa. Todos tão imperfeitos como eu e você. Natal é a mesa com o Senhor, para ceiar com ele, celebrar o seu nascimento. Mas lembre-se que na ceia você vai encontrar todo tipo de gente que necessita do amor dele, da misericórdia dele, da restauração da vida. Todos estão cegos, miseráveis, pobres, nus, necessitam desse amor, das entranhas da misericórdia de Deus. Amém? Fique em pé, vamos orar. Senhor, nós agradecemos, Senhor, por essa palavra maravilhosa, Deus conosco. O Senhor, quando ressuscitou, a primeira palavra que o Senhor disse no cenáculo foi: a paz esteja com todos, tu és o príncipe da paz. Faça assim em nosso Natal, Jesus, que tenhamos paz, que tenhamos alegria, que seja um Natal de perdão, de reconciliação. Deus conosco, Senhor, que haja arrependimento, Senhor, que haja, Senhor, alegria e esperança de um novo ano maravilhoso. O Senhor não precisa das circunstâncias favoráveis para mudar toda a situação da nossa nação. Mas faça assim, a nossa nação tem sofrido, Senhor. As famílias têm sofrido, Pai.
Nos dá um ano de 2025, Senhor, com portas abertas. Nos dá um ano de 2025 com condições de trabalharmos, com condição de avançarmos. Senhor, em nome de Jesus, visita a nação brasileira, nas nossas finanças, Senhor, contra a violência, contra a injustiça, Senhor, em nome de Jesus, toda injustiça que temos sofrido, Senhor, nós te pedimos esse sinal, que Jesus entre com poder na nossa nação e venha dar condições à família brasileira. A nação brasileira necessita do Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, nos colocando humildemente, pedindo perdão dos nossos pecados, desejando reconciliação, desejando que a nossa descendência, Senhor, seja alcançada pelo nosso amor a Ti, pelas nossas atitudes, pela nossa obediência a Ti, porque Te amamos, porque aqueles que Te amam Te obedecem. E nós queremos, Senhor, ter a conduta de acordo com a Tua vontade, não com a nossa. Mas que essa nação Te conheça. E nós Te pedimos que o Senhor revele o Seu sinal. O Seu sinal, Jesus, sobre a nação brasileira. O Seu sinal sobre a nação brasileira. Que é um povo, Senhor, que tem chorado. É um povo que não tem conseguido trabalhar. Por conta de injustiça, Senhor. Por conta de tantos impostos. Tanta coisa imposta sobre nós. E tanta violência em nosso meio. Senhor, vem, Jesus. Vem, Emanuel. Vem, Deus, conosco sobre a nação brasileira. Vem sobre a família brasileira. Em nome de Jesus Cristo, restaura todas as coisas. Restitui-nos, Senhor, os anos que foram consumidos, Senhor. Restitui os anos de choro, Senhor, de falta de esperança. Restitui-nos, nos dá, como no Salmo 90 diz, anos de alegria, Senhor, conforme os anos sofridos de choro. Senhor, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Senhor, que em 2025 venha a Tua alegria como sinal. Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. E Deus fará infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, desde os tempos antigos. Ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de Ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém? Amém. Levante sua mão. Que o amor de Deus, a graça do nosso Jesus Cristo amado e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, e todos vão em paz, felizes, cheios de esperança. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.